Olá, pessoal, tudo bem com vocês? Neste módulo será tratado o assunto do reino Monera, onde será descrito alguns seres vivos, como as bactérias e as cianobactérias. As bactérias são constituídas de células unicelulares e procariontes. São seres microscópicos. O que significa esse termo unicelular? Significa que elas são constituídas de uma única célula. O termo procarionte quer dizer que elas são desprovidas de núcleo, ou seja, elas não possuem membrana ao redor do material genético do seu DNA. A maioria dessas bactérias vivem de forma isoladas, porém, algumas espécies podem formar colônias. As bactérias elas podem ser encontradas em diversos tipos de ambientes, desde lugares extremos, como fenda de vulcões submarinos, ou dentro de outro ser vivo, também pode ser encontrada nas águas, na terra, no ar. Observe a imagem ao lado que apresenta as formas das bactérias. As bactérias, elas são classificadas de acordo com a forma que elas apresentam. E elas são classificadas em espirilos, cocos, vibriões e bacilos. Em espirilos, ela tem uma forma espiralada com várias espiras, como mostra aqui a imagem. Quando ela é denominada de cocos, ela tem essa forma arredondada. De vibriões, ela tem esse formato aqui de uma vírgula. E bacilo, ela tem esse formato de bastonete, baston. Aqui você pode ver uma imagem de uma estrutura de uma bactéria. E as bactérias, elas são células revestidas pela membrana plasmática, observe aqui, que é reforçada por uma parede celular. Então, além da membrana plasmática, tem um reforço da parede celular. E as bactérias parasitas, além disso, elas desenvolvem uma couraça defensiva, que é a cápsula. Esse material genético, que é o DNA, que é essa estrutura aqui, né, essa estrutura amarelada aqui, no centro, esse material genético ele vai boiar no líquido interno, no citoplasma. E o flagelo serve para locomoção. Quanto à nutrição, as bactérias são classificadas em autótrofas ou heterótrofas. As bactérias autótrofas são capazes de produzir seu próprio alimento. Elas são relativamente raras. Elas sintetizam seus alimentos a partir do processo de fotossíntese e quimiossíntese. Na quimiossíntese, este é um processo químico que propicia a produção da matéria orgânica por meio da oxidação de substâncias minerais e sem a participação da luz solar. Já na fotossíntese, também é um processo químico, porém com participação da luz solar nessa produção de glicose. Já as bactérias heterótrofas, elas são incapazes de produzir o seu próprio alimento. As saprófagas ou decompositoras, elas alimentam de matéria orgânica. Já as parasitas, elas atacam diversos tipos de seres, retirando deles os alimentos para sobreviver. Neste grupo das parasitas, encontram-se as bactérias patogênicas, que são as bactérias causadoras de doenças. Quanto à respiração das bactérias, existem duas maneiras de extrair a energia dos alimentos. Algumas usam oxigênio e outras utilizam de outros gases. Existem as bactérias aeróbicas, que são as bactérias que utilizam do oxigênio do ar, e as bactérias anaeróbicas, que são as bactérias que utilizam de outros gases
para obter a sua energia. Por exemplo, a fermentação. Então, existem bactérias que fazem respiração aeróbica e existem bactérias que fazem respiração anaeróbica. Quanto à reprodução das bactérias, elas podem reproduzir-se com grande rapidez, dando origem a um número muito grande de descendentes em apenas algumas horas. A maioria delas se reproduzem assexuadamente, por divisão binária, ou conhecido também como bipartição. Nesse tipo de reprodução, a bactéria vai duplicar o seu material genético, então ocorre a duplicação desse material genético, e após essa duplicação do seu material genético, a bactéria se divide em duas. Essas duas bactérias formadas são geneticamente iguais. Já na reprodução sexuada, onde ocorre uma troca de material genético, ocorre entre duas bactérias geneticamente diferentes, que vão se unir por meio de pontes citoplasmáticas, como vocês veem aqui. Fragmentos do DNA são transferidos de uma célula para outra. Quando a célula se duplica, esse DNA se duplica também, e as características são assim transferidas para as células filhas, como aqui nesta imagem. Você certamente já ouviu ou leu várias vezes a palavra reciclagem. Determinadas bactérias, chamadas decompositoras, têm papel fundamental nesse mecanismo. Juntamente com a maioria dos fungos, elas atuam na natureza decompondo organismos mortos. E por meio da decomposição, os seres decompositores transformam a matéria orgânica morta em matéria inorgânica simples. Desse modo, os seres decompositores atuam como usinas processadoras de material orgânico morto, permitindo a reciclagem da matéria na natureza. Existem algumas bactérias que transformam moléculas orgânicas em energia sem precisar do oxigênio. Este processo é bastante conhecido, que é o processo de fermentação. Eu trouxe aqui alguns exemplos para vocês. O iogurte, a coalhada e o queijo, eles são produzidos a partir da fermentação láctica, por meio do açúcar do leite, que é a lactose, vai ser transformado em ácido láctico e isso vai resultar na coagulação do leite. Um outro produto é o vinagre. O vinagre ele é produzido a partir da fermentação do álcool etílico, que vai ser transformado em ácido acético. Além das bactérias decompositoras, existem outros tipos de bactérias que contribuem para a riqueza do solo, como as bactérias nitrificantes, ou denominadas de fixadoras de nitrogênio. Essas bactérias, elas vivem associadas às raízes de leguminosas, que é um grupo de plantas que inclui espécies como a soja, o feijão e a ervilha. E elas são capazes de absorver o nitrogênio do ar, ou o nitrogênio dissolvido na água, e fornecer esse nitrogênio à planta na forma de compostos nitrogenados, como amônia, nitritos e nitratos. Quando esses compostos são absorvidos, a planta utiliza-os na produção de proteína e essas proteínas serão consumidas e repassadas para os animais por meio da cadeia alimentar. As bactérias patogênicas são aquelas que parasitam o corpo dos seres vivos, causando as doenças. Exemplos desse tipo de doenças causadas por bactéria, temos o tétano, a difteria, coqueluche, meningite, pneumonia, sífilis, lepra, cólera, entre outras. Ao contrário das viroses, as doenças bacterianas, elas podem ser combatidas com o uso de antibióticos, sempre com a devida orientação médica. Como a reprodução das bactérias ocorre rapidamente, basta poucos minutos para que uma geração inteira de bactérias
seja substituída por outra. E essa geração seguinte, ela pode estar cheia de mutantes. Isto significa que essas bactérias mutantes, elas têm novos tipos de revestimentos, alguns dos quais impedirão a ação desses antibióticos. Por isso, a necessidade dos antibióticos serem utilizados apenas com prescrição médica. O médico prescreve esse antibiótico, o paciente utiliza ele da forma receitada. Se ele não utilizar desta maneira, ele pode estar criando uma bactéria resistente àquele determinado tipo de antibiótico. E aí esse antibiótico vai se tornar ineficiente a esse tipo de bactéria. No reino Monera, tem também a presença das cianobactérias, que são conhecidas também como cianofícias ou algas azuis. Essas cianobactérias, elas podem ser encontradas na água doce, na água salgada, em solos úmidos, bem como recobrindo superfícies rochosas e troncos de árvores. Elas podem viver de forma isolada ou formar colônia. E todas elas são seres autótrofos, fotossintetizantes. Elas não possuem cloroplastos, mas elas têm clorofila, além de outros tipos de pigmentos. De acordo com a proporção dos pigmentos, as cianobactérias podem ter coloração azulada, esverdeada, amarelada e avermelhada, entre outras. Pessoal, por hoje é isso. Espero que vocês tenham gostado. Qualquer dúvida a respeito do conteúdo, podem falar comigo.